Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um compartilhamento do Bhagavad Gita, a ciência suprema, o conhecimento mais confidencial. E hoje vamos ao verso 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos hoje falar sobre a opulência mística do Supremo. O Supremo, ele é opulento, ele é ilimitado, ele é a suprema personalidade de Deus, na filosofia dos Vedas, no Bhagavad Gita, a ciência suprema, chamada de Krishna. Então, o verso 5 traz para nós essa compreensão daquilo que precisamos entender sobre Deus, acerca da sua opulência mística. E o que é essa opulência mística? É todo esse poder que Deus tem e que nós não temos acesso a esse poder porque nós não conhecemos esse poder. E aqui hoje, nesse processo de conhecimento transcendental, que transcende a parte material, nós vamos conjuntamente lendo verso a verso e entregando a nossa sabedoria para que abra todas as portas do autoconhecimento, da autorrealização de nós como almas em corpos terrenos, buscando esse conhecimento transcendental dentro daquilo que é possível a cada consciência compreender dentro do limite de cada um da sua inteligência. E aqui o verso 5, né? O conhecimento mais confidencial, Krishna diz: e mesmo assim os elementos criados não repousam em mim. Observa minha opulência mística. Embora eu seja mantenedor de todas as entidades vivas, e apesar de estar em todos os lugares, não faço parte desta manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte de criação. Então Deus cria e nos dá tudo que é aquilo que nós temos conhecimento aqui na Terra, planeta Terra, mas não existe só o planeta Terra. Na casa de Deus há muitas moradas, existe o cosmos, com vários planetas, galáxias, estrelas. Então, dentro desse processo de entendimento transcendental, nós vamos buscar esse conhecimento da opulência mística de Deus, a opulência mística do poder criador de Deus. E essa manifestação cósmica é o eu cósmico, o eu poderoso do Supremo, que cria, mas ele é apenas a fonte da criação. Como é que é isso? Vamos ao significado de Srila Prabhupada. O Senhor diz que tudo repousa nele. Ninguém deve dar isto a uma interpretação errada. O Senhor não está diretamente envolvido com a manutenção e sustentação dessa manifestação da matéria. Às vezes vem um quadro em que Atlas segura o globo em seus ombros. Aquela figura, né, da Grécia Antiga que está segurando um globo nas costas. Quem se lembra dessa figura, né? Então ele diz, vemos um quadro em que Atlas segura o globo em seus ombros. Ele parece muito cansado segurando este grande planeta Terra. Mas em relação a Deus, sustentando este universo criado, não se deve fazer semelhante imagem, porque Deus nunca se cansa. Quem se cansa somos nós. Quem se cansou foi Atlas, e está lá com o globo, que por isso que chama-se Atlas, que a gente estudava antigamente, né? Enciclopédia Atlas, que vem do Deus lá da Grécia, Atlas, ele está segurando o globo cansado. Mas Deus nunca se cansa, porque ele está sempre criando, mantendo e aniquilando todas as energias materiais e todas as energias de diversas formas, não só a material. Então, em relação a Krishna, sustentando este universo criado, ele diz que tudo repousa nele. E ele está a parte desta criação, porque ele é a fonte da criação. Então, ele não está dentro da criação, ele só cria e emana essa criação. Os sistemas planetários estão flutuando no espaço, e este espaço é a energia do Senhor Supremo. Então, a energia que está no espaço, onde a gente vê à noite as estrelas, a gente olha para o céu, vê as estrelas, vê
vê que se a gente pudesse ver mais planetas, mas a gente só vê a Lua, né? À noite e de manhã o Sol, né? Que é o que é visível aos nossos olhos. Mas Deus mantém toda essa energia e repousa toda essa energia nele. Todavia, é diferente do espaço. Por isso o Senhor diz, embora todos estejam situados em minha energia, eu sou a suprema personalidade de Deus, estou à parte deles. Ou seja, esta energia é minha opulência do universo. A criação de Deus se chama-se a opulência mística, porque vem da fonte criadora, que é o próprio Deus. Então, é importante a gente entender que tudo pela vontade de Deus é criado, mantido e aniquilado. Tanto aqui no planeta Terra como em todo o cosmo, né? O sistema cósmico, onde tem todos os planetas, galáxias e por aí se vai, né? Então, o Senhor Supremo executa passatempos maravilhosos manifestando sua energia. Sua pessoa é cheia de diferentes e poderosas energias e sua determinação é em si um fato. Então, Deus é determinado. Deus cria e determina tudo. Então, a gente, quando é determinado nas nossas vidas, a gente se assemelha um pouco a essa energia de Deus. E Ele é o mantenedor, sustentador desta manifestação. E tudo é criado, sustentado, mantido e aniquilado pela mente de Deus, né? Então, o Senhor é o Espírito absoluto, aquele que tem a mente da criação, da manutenção e da aniquilação. Então, tudo está sob as ordens do Criador. Isso é que é importante a gente entender, né? Tudo repousa em Deus. E o poder místico é a própria suprema personalidade de Deus, que é o responsável por todo esse processo de criar, manter e aniquilar. Verso 6. Compreende que assim como o vento poderoso sopra em toda parte, sempre permanece no céu. Todos os seres criados repousam em mim. Ou seja, o vento sopra, mas o vento está no espaço etéreo. Nós não vemos o vento, mas sentimos o vento. Sentimos ele tocar a nossa pele, a secar as nossas roupas. Quando a gente está, por exemplo, como eu agora com calor, entra um vento maravilhoso aqui pela porta da casa e a gente diz, oh meu Deus, que vento maravilhoso, que vem de Deus. O vento vem de Deus. Então, o homem comum não consegue compreender como é que a enorme criação material repousa no Senhor. E assim, podemos buscar esse entendimento através deste verso. Então, o céu talvez seja a maior manifestação que podemos entender, porque a gente vê. A gente vê o céu, a gente vê as nuvens, a gente vê as estrelas, a gente vê de manhã e de noite, o céu está ali. E a gente olha para o céu e a gente diz, uau, Deus criou. Esse poder vem da fonte criadora. E a gente simplesmente, às vezes, nem percebe, nem agradece e continua a viver sem essa conexão com Deus e com as suas obras, né? Embora seja grande, o vento está dentro do céu, não está além do céu. Da mesma forma, todas as maravilhosas manifestações cósmicas existem pela suprema vontade de Deus, sendo que todas elas estão subordinadas à vontade suprema. Então, tudo existe pela vontade de Deus e se manifesta também pela vontade de Deus. Como em geral dizemos, nenhuma folha de grama se move sem a vontade da suprema personalidade de Deus. Nenhuma folha de grama se move sem a vontade da suprema personalidade de Deus. Logo, tudo está movendo-se pela vontade de Deus e tudo está sendo criado, mantido e aniquilado sempre e eternamente por Deus. Ele está a parte de tudo, assim como o céu está sempre alheio às atividades do vento. É essa comparação, né? O vento sopra, mas o vento está a parte do céu. Assim como Deus cria tudo, mas ele está a parte dessa criação. Por quê? Porque ele é a fonte criadora. E ele apenas jorra todas as suas criações. Assim,
A descrição do movimento do Sol declara que o Sol é considerado um dos olhos do Senhor Supremo e que ele tem imensa potência para difundir calor e luz. Assim, pela ordem e pela vontade suprema de Govinda, a suprema personalidade de Deus, a suprema felicidade de Deus, chamada de Govinda, ele está movendo-se na órbita que ele foi designado. Então, tudo está perfeito. Tudo se move pela perfeição de Deus. O sol nasce, pã! Aqui em João Pessoa, às 4h30, Deus, com seu olho, está emanando calor e luz para as entidades vivas que somos nós. Que graça, que benevolência, que misericórdia de Deus. Todos os dias a gente ter o sol, mas a gente só reclama do calor, se chove, reclama da chuva. O homem é infinitamente insatisfeito, e isso é falta de gratidão. Então vamos agradecer por essas coisas da natureza, porque elas fazem parte de quem nos criou, que é o próprio Deus, ok? Verso 7. Ó filho de Kunti, no final do milênio, todas as manifestações materiais entram em minha natureza, e no começo do próximo milênio, por minha potência, eu as recrio. Novamente aqui, o conhecimento confidencial sobre os trabalhos de Deus, de criação e manutenção, de criar em 1000 anos e aniquilar e colocar os seus departamentos para funcionar através da figura suprema do semideus Brahma, que Brahma cria a energia material sobre as ordens de Deus e mantém em uma outra expansão de Deus chamada Vishnu e aniquila sobre outro semideus, outro ministro de Deus chamado Shiva. Ele aniquila essa manifestação. Então, aqui a criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica material depende inteiramente da vontade suprema da personalidade de Deus. Então, é por Deus que tudo é mantido, criado e aniquilado. Mais uma vez, o verso vem comprovar mais uma vez que tudo vem de Deus e tudo está perfeitamente contados em dias e milênios. E que o próximo milênio, pela potência de Deus, ele vai criar mais coisas. É uma eterna criação. Então, nós, quando a gente co-criamos, nós estamos sob a influência de Deus, na mente de Deus, em nós. E aí a gente acha que a gente é Deus, e a gente cria tudo, e que tudo está sobre a nossa ordem. Isso é pura ilusão, isso chama-se Yoga Maya, a yoga da ilusão. Então, aqui, dentro deste verso, ele diz, quando há necessidade de um mundo cósmico se manifestar, Deus cria. E também quando há necessidade desse cósmico mundo se aniquilar, Deus aniquila. Então, tudo o que acontece está sob as ordens de Deus. Nada está errado o que acontece. A gente é que não tem conhecimento suficiente e transcendental para entender este conhecimento confidencial, que é o próprio Deus e suas manifestações. Verso 8. Toda a ordem cósmica está sujeita a mim. Sob minha vontade, ela, repetidas vezes, manifesta-se automaticamente e, no final, ela é aniquilada sob meu desejo. Novamente, eu crio e aniquilo sob o meu desejo. Não sob o desejo de vocês, né? De nós, né? Então, aqui é o verso 7 e 8. Agora estamos no verso 8. Este mundo material é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus, ou seja, a Terra, o planeta Terra, onde nós estamos, onde eu estou nesse momento, é uma manifestação inferior da energia da Suprema Personalidade de Deus. Por que inferior? Porque todas as energias, elas têm níveis, né? Na criação, a energia material desabrocha-se como uma Mahatattva, no qual o Senhor entra como sua primeira encarnação Purusha ou Mahavishnu, ou seja, Deus tem suas expansões, e uma das expansões de Deus é o Mahavishnu, é o Vishnu, é o Senhor Vishnu, que ele mantém essa energia e sobre suas ordens ele vai diversificando de acordo com a vontade divina. Então, Deus, ele descansa no oceano causal e exala inúmeros universos, e em cada universo o Senhor volta a entrar novamente no mesmo universo da manutenção. Então, às vezes, isso pode se parecer um assunto um pouco complicado, mas não. O que resta a nos entender é que Deus cria, mantém e aniquila, que entra milênio e sai milênio, e tudo se desenvolve sob essas ordens divinas, dentro desse arquiteto do mundo, que coordena a engenharia cósmica, sob a sua organização.
tudo funciona perfeitamente. Não é feita a terra que tudo funciona desorganizadamente pelo homem. Porque Deus cria e entrega. Está aqui, tudo perfeito. E aí o homem vai e faz ao seu modo e termina do jeito que está, com aquecimento global, com a natureza sendo prejudicada, e rios poluídos, mares poluídos. E aí, Deus fez isso? Não. Quem fez isso fomos nós. Então, a gente não pode reclamar. A gente tem que se pôr a se unir para salvar esse planeta e ser grato a Deus por todas essas obras fantásticas e magníficas, né? Quando as entidades vivas elas são criadas dentro dessa energia material e como resultado de suas ações, elas vão assumir diferentes posições. Então, de acordo com aquilo que a gente pensa, faz, a gente vai ter um nível espiritual também dentro dessa vida e dentro da próxima vida, porque tudo está sob as ordens de Deus e as leis de Deus, elas não são falhas, elas são 100% executadas na veracidade e 100% de resultado perfeito. Então, tudo está de acordo com aquilo que eu penso, sinto e faço dentro dessa manifestação material em que eu vivo. E aí, nesse processo, nós vamos indo e voltando, karmicamente falando, e vamos aprendendo através do grande terapeuta psicólogo chamado a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. E aprendendo e aprendendo até um dia a gente aprender, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para aprender. Ninguém deve se achar que tudo tem evoluído. Tudo se evolui, as espécies criadas por Deus, tudo é criado pelos desejos da manifestação de Deus. E nós, entidades vivas, estamos nos manifestando aqui agora como filhos de Deus. Nós somos almas, não corpos. Nós estamos num corpo temporário. Nós somos almas eternas e aqui estamos para aprender. Estamos aqui ouvindo Bhagavad Gita. É de certo, porque não, que ninguém se entende tudo. Que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E tudo se mantém pela vontade de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar esse conhecimento confidencial, procurar entender. Se não entender, perguntar, procurar ler, procurar escutar as escrituras sagradas, procurar se associar com pessoas que queiram também entender este assunto, porque ficar aí na vida do jeito que a gente está, vivendo essa ilusão, achando que a gente é o corpo, que tudo que a gente tem de material é nosso para sempre, isso é uma verdadeira ilusão, né? Então, aqui no verso 8, para terminar, ele diz: o estado de existência que tem na criação anterior simplesmente manifesta-se outra vez, e tudo isso ocorre pela vontade de Deus. Essa é a potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus. Ou seja, tudo que existe, existe pela vontade de Deus. E a gente também não sai dessa regra, porque nós somos seres humanos, nós somos almas em corpos humanos, aprendendo a se humanizar. Nós estamos aqui no planeta Terra aprendendo a se humanizar, a ser humano, para depois passar para outras fases, né? Porque tudo na criação de Deus existe fases: mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, que é chamado de semideuses, né? Os que já atingiram certo plano de evolução. Então, para evoluir é preciso estudar, para evoluir é preciso entender, para evoluir é preciso praticar a consciência de Deus, estar conectado com Deus e fazer da sua vida uma oferenda a Deus. E assim, pelo Bhagavad Gita, é nos ensinado pela própria personalidade de Deus a entender que tudo que existe é concebível pela Suprema Personalidade de Deus. E ele cria todas as espécies de vida. Mas ele não tem ligação com elas, porque ele é apenas o Criador. A gente é que tem que se desenvolver e Deus ele é imparcial. Tanto faz, tanto fez você escutar o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavad Gita, como não estudar, porque um dia você vai ter que estudar. Um dia você vai ter que evoluir. Ah, você não quer agora? Tá tudo certo. Pode continuar sem querer, mas se você quer, vamos embora, porque quanto menos tempo a gente perder,
mais evolução a gente vai ter. Quanto mais tempo a gente empregar em conhecimento confidencial, em estudar os poderes místicos de Deus e o conhecimento de estar perto de Deus e de suas maravilhas e suas criações, e entender como funciona esses departamentos, que não é ensinado aqui no Ocidente, melhor é para nós. É mais evolução, é mais auspiciosidade nas nossas vidas. Eu penso assim. Não sei se você que me assiste agora pensa dessa forma, mas é preciso estudar sobre Deus, porque Deus é difícil de ser entendido. Mas aqui o Bhagavad Gita abre essa porta para que a gente possa entender essa criação, essa manutenção, essa aniquilação e todos esses processos, né? Para que a gente possa conviver com todas essas tendências de criações divinas, mas entender que o Senhor, Ele é o Supremo, Ele está acima de todas elas e está acima de todos nós. Com gratidão, encerro mais um dia do Bhagavad Gita. Namastê, Hare Krishna, gratidão.